Boa noite, internautas. Nessa quarta-feira nós estamos aqui reunidos para, mais uma vez, buscarmos a presença de Deus e nessa presença sermos renovados pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça que é infindável sobre as nossas vidas. Meu nome é Emerson, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Cosmópolis e você que estava conectado, internauta, estava conectado para ouvir a mensagem da Igreja Metodista Wesleyana, com certeza você desfrutou da alegria do pastor Gessivaldo, que sempre tem essa alegria contagiante, inspiradora e alegria que também nos faz alegres na presença do Senhor, não é? Então, nós queremos agradecer agora a Deus, porque nós podemos também, de uma forma especial, ler a palavra de Deus e nessa palavra desfrutar desses momentos maravilhosos na presença do Senhor. Bem, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente aqui de Cosmópolis, localiza-se na rua José Calil 1, número 44, e as nossas portas estão sempre abertas nas programações que ocorrem durante a semana. Às terças-feiras temos uma reunião de oração, momento maravilhoso para aprendizado da palavra de Deus, onde podemos buscar ao Senhor com toda a nossa alegria, com todo o nosso ser e cantar hinos e louvores ao nosso Deus, aprender da sua palavra e também colocar diante dele as nossas petições, colocar diante dele as nossas orações, aquilo que nós queremos pedir para que o Senhor venha nos auxiliar. Nos momentos de dificuldade, Deus tem nos auxiliado, sabemos disso. Também a nossa programação acontece aos sábados, às 19h30, na reunião da nossa mocidade. E tem uma pessoa, o seminarista Fábio, que tem cuidado da nossa mocidade, tem acompanhado o grupo da nossa mocidade. E aos domingos, às 9h da manhã, escola dominical, e às 19h, nosso culto de louvor e adoração a Deus. De forma que você, internauta, está convidado, você que mora aqui em Cosmópolis ou na região, está convidado a fazer-nos uma visita, conhecer um pouco mais da nossa igreja e juntos crescermos na palavra de Deus e nessa presença maravilhosa de Deus em nossas vidas. Bem, há exatos 7 dias, uma semana, famílias sofreram e ainda estão sofrendo por uma situação tão triste que aconteceu, né, no Rio de Janeiro. Talvez você já esteja cansado de ouvir notícias que tratam a respeito desse assunto, mas o fato é que nós, como seres humanos, como pessoas e servos e servas do Senhor, nós podemos tirar lições também para as nossas vidas, internautas, diante de situações como essa. Na verdade, o mundo está em crise, não é? Esse fato não é um fato isolado que aconteceu e pronto. Foi grande ao nosso ver, porque crianças, e não apenas uma criança, mas várias crianças, num número de 12, foram mortas, não é, por uma pessoa. E, na verdade, o mundo está em crise em todas as áreas, não apenas em uma determinada área específica. Agora, nós como cristãos, nós precisamos aprender como sobreviver, então, diante de crises como essas, não é? Se nós verificarmos o histórico dos grandes acontecimentos, nós vamos ver que há um mês também aconteceu um grande terremoto e tsunami no Japão e mais de 13 mil mortos e uma situação lamentável também, não é? Se verificarmos um pouco antes, na própria história do país, aqui do nosso Brasil, nós vamos perceber, lembra aquele grande desastre também que aconteceu no Rio de Janeiro? Desabamentos e casas foram soterradas e pessoas morreram, ou seja, situações estão acontecendo. E para algumas pessoas, para aqueles apocalípticos da hora, eles pensam, olha, isso daí já é um sinal do fim dos tempos. Mas será que realmente é um sinal do fim dos tempos? Então nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que fala que, na verdade, o mundo já estava em crise, ou está em crise, desde há
muitos anos atrás. Na verdade, o mundo está em crise desde que o pecado entrou, né, na vida do ser humano. A partir daí, já o mundo já está em crise. E vamos ler um texto de Miqueias que fala um pouco disso. Miqueias, um profeta do Antigo Testamento, ele foi profeta em Judá 8 séculos antes de Cristo. Ou seja, Miqueias viveu muito tempo antes de Cristo, ele foi contemporâneo do profeta Isaías e ele viu as crises que aconteceram no reino do norte de Israel e exortou ao povo no reino do sul para que não cometessem tais erros, né? Não caíssem nos mesmos erros que o povo do norte fez, ou aconteceu, ou caiu, não é? E então o profeta Miqueias, ele faz uma exortação aqui às pessoas. Diz assim o texto da palavra de Deus, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do primeiro versículo e vamos identificar então, diante desses textos que nós vamos ler, como nós podemos sobreviver em meio a crises, né? Se nós reconhecemos que estamos em crise, como sobreviver, então, em meio a tantas crises? Agora são 18 horas e 35 minutos, internauta. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Jaguari. Então, a palavra de Deus nos diz o seguinte no texto de Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu a terra, da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como o espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não criais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca àquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, olha só que interessante esse bloco de texto que nós lemos. Nós vamos ler mais 2 blocos de textos ainda, mas esse daqui mostra que realmente naquele momento o mundo passava por uma crise muito grande. Não diferente de hoje, não é verdade? Olha só que interessante. Como sobreviver, então, em tempos como estes de crise? Primeiro, nós precisamos reconhecer quais são as crises. Nós precisamos olhar para elas e enxergá-las como algo que está acontecendo realmente sobre nós. O profeta Miqueias aqui, ele faz uma lista de algumas situações que estão acontecendo e que, na verdade, ele está reconhecendo para que o problema fosse solucionado e não apenas reconhecer por reconhecer alguma crise. Então aqui nós vemos aqui uma crise que ele está falando, uma crise moral. Olha só, os versículos 2 e 3, eles nos mostram algumas situações que acontecem. Não é que o mal está acontecendo, não há gente reta. O irmão, ele caça o seu próprio irmão com a rede. Olha só, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, não é? E assim todos eles urdem a trama. Olha só que crise moral que está acontecendo, não é? Nas autoridades da época havia essa situação, o juiz que aceitava o suborno, e se nós olharmos para a nossa própria realidade, a gente vê que muitas coisas acontecem dessa forma, né? Existe também uma crise moral que talvez nós, como seres humanos, você como um servo de Deus, uma serva de Deus, internauta, você esteja passando também.
mas também crises nos relacionamentos. Olha só, diz assim o texto da palavra de Deus, o melhor deles é como o espinheiro, não é? Não creais no amigo, não confieis no companheiro. Olha só que crise de um relacionamento que estava acontecendo. E o profeta Miqueias, então, ele reconhece isso. Ele não tapa o sol com a peneira, ele não vai colocar panos quentes numa situação triste, lamentável, mas ele vai tratar do problema como ele surge. Então aqui há uma crise moral, há uma crise de relacionamento, há uma crise familiar também. Olha só o que diz o versículo de número 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha que situação triste, lamentável, não é verdade? Não poder confiar na própria família, não poder contar com o apoio da própria família, quando um filho se levanta contra um pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Olha que crise familiar que aqui existe, não é verdade? Então, existe essas crises que o profeta reconhece nos dias atuais também. Então, o que devemos fazer para sobreviver em meio a tantas crises? Primeiro, reconhecê-las, dar nomes àquilo que nós estamos passando. Se é uma crise familiar, vamos identificá-la como tal. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira, não vamos colocar panos quentes, quando um problema pode ser detectado e pode ser resolvido também. Então, na primeira lição aqui, o profeta reconhece qual é o problema. Segunda lição para as nossas vidas, além dele reconhecer qual é o problema, ele tenta solucionar esse problema não com as suas próprias mãos, mas ele tenta solucionar o problema direcionando o seu olhar ou enxergando a ação de Deus na vida dele e na vida do seu povo. Então diz assim o versículo 7º, diante de tudo aquilo que ele já havia falado, que existe crise de relacionamento, crise de familiar, crise moral, ele então diz o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olha só, então uma segunda lição para as nossas vidas. Quando nós reconhecemos que existe um problema específico, vamos colocar isso tudo, então, diante de Deus. Quando nós reconhecemos que não podemos solucionar sozinho os problemas e as dificuldades que nós passamos, nós podemos reconhecer também que uma pessoa pode fazer isso por nós. E essa pessoa é Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele diz, eu, porém, diante de tudo isso que eu estou vivendo, eu olharei para o Senhor. Essa é uma grande lição para as nossas vidas, internautas. Quando nós podemos olhar para Deus. E Ele nos dá toda a liberdade para fazermos isso. Deus nos dá liberdade para olharmos para Ele. Deus nos dá a liberdade para direcionarmos a nossa visão para Ele. Deus nos dá essa liberdade para nós enxergarmos aquilo que Ele fará. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso e juntamente com esse olhar, essa visão direcionada a Ele, com certeza outras bênçãos se chegarão a nós também, como, por exemplo, um sentimento renovado da esperança que podemos ter nele. Olha só o versículo 8º, diz assim, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Olha só que esperança que o profeta tem. Se eu, porventura, cair, o Senhor mesmo me levantará. Se eu, porém, viver no meio a trevas, o Senhor será minha luz. Olha que esperança que o profeta tem.
ele olha para Deus e enxerga a sua esperança renovada. Deus não só renova as nossas esperanças também, internautas, Deus renova as nossas forças. O texto de Isaías também, ele diz o seguinte, que o Senhor renova as nossas forças. Eu gostaria de ler este texto com vocês. Isaías, no capítulo 40, os versículos 28 em diante, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha só, muitas vezes, em tantas situações tristes, de perdas, de crises, nós podemos sentir na nossa carne o cansaço físico. Nós podemos sentir que o nosso vigor todo vai e sai de nós, sai do nosso ser, sai do nosso organismo. Porém, o Senhor, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha só que esperança que nós podemos ter em Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós temos a nossa força renovada, nós temos a nossa esperança renovada também. Mas também, quando nós reconhecemos as crises que passamos, quando nós olhamos para Deus, além das esperanças renovadas, nós podemos ter também um futuro certo, não é? E existe essa ponte estabelecida nessa troca de olhares que nós fazemos com Deus. E assim, então, Ele faz brotar em nós também a certeza de que a nossa vida com Ele está garantida, está estabelecida e, portanto, nós também podemos ter essa esperança do futuro que Ele fará por nós. Mas, diante de tantas crises que nós passamos, ainda podemos ter essa esperança de um futuro? Sim, podemos. A palavra de Deus nos dá essa esperança quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo diz e ele chega à conclusão que a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Nós podemos ter essa esperança de um futuro na presença de Deus quando nós olhamos também para a sua palavra e enxergamos aquilo que Deus concretiza em nossas vidas através das suas promessas que são infindáveis. Deus, Ele tem uma promessa para a sua vida, internauta. E eu sei que Ele há de cumprir cada uma de suas promessas em sua vida. Eu sei que Ele fará o melhor por você. Eu sei que Ele sempre renovará as suas forças e cada ato de bondade do Senhor para com a sua vida é a manifestação do seu poder e da sua graça. Assim como Ele um dia nos chamou para participarmos do seu grande rebanho, o rebanho do povo de Deus, Ele nos chama de ovelhas de seu pasto, ovelhas de sua mão, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Ele nos chama como ovelhas para que possamos reconhecê-los como nosso bom pastor. E assim, então, Ele quer segurar na sua mão, Ele quer conduzi-lo, Ele quer conduzi-la para esse futuro promissor, mesmo enfrentando crises e dificuldades. Você, como ser humano, você pode sobreviver sim, em meio a muitas crises que você está sujeito a passar. Basta reconhecê-las, tentar resolver, colocando essas crises na presença do Senhor e tendo a esperança de que Ele tem um futuro garantido para você. Eu creio que Deus está segurando sim nas mãos de cada familiar, de cada pessoa que perdeu
uma criança naquela grande tragédia na semana passada. Eu sei que Deus está segurando em suas mãos. Eu sei que Deus está sendo aquele que conforta o coração daquelas pessoas, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Deus abençoe grandemente a sua vida, que a sua semana na presença de Deus seja agradável e maravilhosa, e que em tudo você possa reconhecê-lo como o Senhor e Salvador de sua vida. Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Creia nele, coloque a sua vida diante dele, peça orientação a ele e saiba que ele tem o melhor para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.